Olá pessoal, aqui é o Fabiano Alencar da F-Multi Automações e este é mais um vídeo do curso Arduino para quem nunca viu. Um curso dedicado a hobbyistas, estudantes, curiosos, entusiastas que estão iniciando seus trabalhos utilizando essa ferramenta de prototipagem e desenvolvimento. Nas aulas anteriores a gente conheceu então e praticou alguma coisa relacionada a entradas e saídas digitais e também os conceitos de receber e enviar dados através da nossa porta serial presente no Arduino. E vamos iniciar com esse novo vídeo o assunto analógica. Como que o Arduino entende o sinal analógico, de que maneira que a gente trabalha esse sinal analógico, como a gente pode utilizar esse sinal como um sensor, né? Um sensor de luminosidade, um sensor de peso, um sensor de temperatura, e como podemos também ter as saídas analógicas, né? Como podemos controlar de forma analógica um componente, como um motor, controlando aí a sua velocidade, ou como um LED mesmo controlando a sua intensidade de brilho. Bom, para iniciar já esse assunto sobre analógica, é importante dizer que ele difere e muito do assunto digital, né? Uma vez que em digital nós só temos dois estados, onde é 0 ou 1, quando chega nem o nível de tensão é 0, quando chega a 5 volts é 1. Em analógica isso não acontece, ou seja, os valores variam entre 0 e 5 volts. Então você pode ter 0, 0,1, 0,2, 0,5, 1,3, enfim, entre 0 e 8, qualquer valor dessa margem você pode trabalhar, tá? Mas antes de explicar como que funciona a analógica no Arduino, a gente precisa entender como funciona a analógica no mundo real, como que surgiu esse controle através da analógica, para que a gente possa entender então a base de funcionamento da maioria dos sensores que a gente utiliza no Arduino. Bom, para começar, eu fiz um desenho rápido aqui de duas resistências de 5 kΩ. Então aqui eu tenho uma resistência número 1 de 5 kΩ, uma resistência número 2 aqui também de 5 kΩ, e as duas, ou seja, daqui até aqui de ponta a ponta eu tenho 10 kΩ. Tudo bem? Então vamos dizer que hipoteticamente eu aplique 5 volts aqui no positivo desse lado e o negativo desse lado. Seria mais ou menos essa reação que eu espero que aconteça. Na verdade é assim que deveria acontecer. Eu coloco 5 volts nessas duas resistências. Em cima de cada uma eu tenho uma queda de tensão de metade do valor, porque a tensão não vai sumir. Então, entre o positivo e o negativo aqui, entre essa ponta e essa eu tenho 5 volts. Então, quer dizer que entre esse meio e esse meio aqui eu tenho 2,5. Daqui para essa ponta aqui eu também tenho 2,5. Esse é o princípio básico para a gente poder entender como funciona um sensor, como funciona um sensor analógico e como que a gente vai interpretar os sinais vindo dele. Tá? Isso aqui é conhecido como divisor de tensão na eletrônica, onde a gente divide a tensão, aqui no caso, em dois valores iguais, mas nem sempre vão ser iguais. Se você mudar o valor dessas resistências, que aqui nesse exemplo ainda estou utilizando as duas de 5 kΩ, você muda esse valor aqui, e é o que a gente vai ver na prática, já já. E assim surge o potenciômetro. O potenciômetro nada mais é do que uma resistência de 10 kΩ aqui, por exemplo, pode ser qualquer valor. Temos potenciômetro de qualquer valor, estou dando um exemplo de um de 10 kΩ, onde você tem aqui um polo, outro polo e o centro dele. E esse centro é móvel. Então você pode deixar ele exatamente no meio, onde cada um dos dois lados, entre o meio e essa ponta, significa metade, entre o meio e essa ponta, significa outra metade. Ou pode deslocar ela até aqui, onde seria a resistência no valor inteira, do meio para cá, e nenhuma daqui para cá, e vice-versa. Tudo bem? Então é interessante, importante a gente ter esse conceito em mente do potenciômetro, como que ele funciona. Porque é daqui que vai sair a base de utilização dos sensores mais comuns. Na verdade, todos os sensores analógicos que eu conheço acabam utilizando, de certa forma, esse conceito. Tá? Esse conceito de divisor de tensão. Tá? Então, ele vai variar daqui até aqui, vai trazer essa tensão daqui até aqui. E a gente pode mudar. Eu vou fazer aqui uma demonstração utilizando o Circuits I/O. Já está aqui, já fiz a montagem. Aqui eu tenho uma fonte de 5 volts. Se você analisar aqui, eu estou com o meu potenciômetro, eu deixei os fios coloridos para facilitar a nossa identificação, tá? Então, aqui eu vou aplicar 5 volts nele, vai vir 5 volts no terminal 1 e 3, ou seja, positivo no terminal 1, negativo no terminal 3. Entre 1 e 3 vai chegar a 5 volts, tudo bem? E cada um desses multímetros está medindo a referência entre o meio e o positivo e entre o meio e o negativo, só para a gente poder calcular, tudo bem? Vou iniciar ele aqui, vou colocar ele primeiro como resistência, ele vai aparecer erro. Vou desligar a fonte.
E aqui a gente consegue ver, então, ó, qual que é o valor total dessa resistência. Esse potenciômetro é um potenciômetro de 10K, então, por isso ele tem exatamente no meio 5K, mas você pode ver que conforme eu mudo, os valores se alteram. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Olha lá, os valores se alteram, mas se você vê a soma permanece 10K, porque a resistência não se altera, a resistência total. Tudo bem? Então, daqui até aqui eu tenho 10K, e no momento aqui, eu tenho do meio até o negativo 8,6 km, e do meio até o positivo 1,4 km. Tudo bem? Então, esse é um conceito para a gente entender. Ó, quanto mais você mexe no potenciômetro, mais você está mexendo o valor aqui. Tudo bem? Ponto. Agora, eu vou ligar aqui a fonte para que a gente possa verificar o que acontece com os níveis de tensão. Vou tentar deixar o mais zerado possível aqui. Ok, eu vou ligar a fonte. Vou colocar aqui os multímetros em escala de tensão. E aí está, ó. Cada multímetro está medindo 2,5 volts, que é o que estamos medindo entre ou o positivo e o centro, ou entre o negativo e o centro. Tá? Vamos fazer aqui, ó, vamos aumentar a tensão, ó, aumentar para cá. A tensão em um lado diminui, no outro lado aumenta, mas a soma continua sendo 5, que é a minha tensão de entrada. Tá? Por isso que a gente chama esse circuito de divisor de tensão, dessa forma que está aqui. Ó. E a gente pode utilizar essa propriedade para muitas coisas, né? Muita coisa interessante pode ser feita utilizando só essas propriedades. Tá? De cara eu vou fazer uma modificação aqui, para não gerar mais dúvidas. O que está medindo do meio para o fim, eu vou desligar. É esse aqui. Eu vou desligar esse fio, vou desligar esse fio e vou desligar este fio. Passa a medir agora só o que está medindo entre o meio e o positivo. Desliguei aqui, tudo bem. Vamos ligar de novo, vamos ver o que acontece aqui com a tensão. Então, ó, agora encarando só um, tá? Eu deixei os dois aqui apenas para demonstrar o que acontece, que a tensão não desaparece. Vou deixar só um aqui e vou mudar o valor, ó. Entre 5, aumentando tudo até chegar em 0. Tudo bem? Agora eu quero que vocês imaginem que aqui, ao invés de ser esse multímetro, tivesse o nosso Arduino conectado. Tá vendo? Em cada posição do nosso potenciômetro, ia estar chegando uma tensão diferente dentro do nosso Arduino. Ia estar chegando uma tensão diferente para o nosso Arduino. Tudo bem? E é baseado nesse princípio que a gente começa a estudar as portas analógicas no Arduino para entender o seu funcionamento, e vamos começar já no próximo vídeo a entender, a conhecer os códigos de comando de leitura e como fazer para trabalhar com esses sinais dentro do Arduino. Esse vídeo termina por aqui. Eu agradeço você mais uma vez pela sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.